Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, Tânia do dia 30 de Sivan, final do capítulo 9 da portal Universidade da Fé. Então, depois de longas descrições sobre a grandeza de Deus, que ele não é composto, e não está sujeito ao tempo, nem ao espaço, e nem à divisão interna de componentes, também falamos que todas as qualidades que descrevemos como qualidade são uma forma de homem achar que algo é qualidade, que achar aquela sensibilidade é uma conquista. Mas perante Deus, todas as nossas conquistas são coisas ínfimas, são coisas que acontecem sozinhas e não mais são dignas de atenção alguma. E por isso não dá para louvar a Deus por ele ter sabedoria. Por mais que intensa e tremenda que fosse sua sabedoria. E falar que nós não alcançamos a sabedoria dele por causa da sua grandeza, isso não é louvor a Deus. Isso aqui é um fato. Porque o fato de porque isso que nós não alcançamos não indica a grandeza dele. A grandeza dele foge de nosso domínio de qualquer maneira. Então não é alteza para ele dizer que ele é mais do que nós, criaturas. Isso aqui é a coisa mais óbvia, que ele é mais do que nós. Ele nos cria. Então não tem dúvida que ele é extremamente magnífico, grandioso, além de nós. Somente foi denominado sábio e outras qualidades porque nos permitiu sentir estas experiências, essas aberturas de sensos, sensibilidades, qualidades. Mas tudo isso surgiu da sua essência. Em qual maneira? Só sabem os sábios da Kabbalah. Aqui tem de forma... Ele fala assim... É sabido só para os cabalistas. Aqui tem uma observação entre parênteses. Como essa porção de hoje. Do dia 30 de Sivan. Então, Deus existe sozinho. E não depende de nada para existir. Então existe o grau denominado... luz do infinito bendito seja. Tem o infinito em si, a existência, e tem a percepção que nós concluímos que essa essência tem como ser percebida inicialmente por si mesmo. Falamos que Deus tem o poder de fazer transações a nível infinito e transações a nível finito. Qualquer transação não é na essência, porque a essência não é imutável, ela inclui tudo. E quando ela tem um potencial de transação, como se já tivesse feito a transação é ínfima em relação à essência. Mas pode haver surgimento de sensações carentes de qualquer valor, e essas sensações sejam de ordem infinita ou de ordem finita. De qualquer maneira, esse potencial é chamado luz. Até por causa que a luz está sempre ligada na origem, não tem existência própria. E como Deus é tudo, então está dentro da origem, está nulo, que nem a luz do sol dentro do sol, que já explicamos, que é a visibilidade de algo, não tem nenhum valor em relação à existência daquele algo. Mas de qualquer maneira, disso surgiu sensações diversas. E a nossa sensação limitada depende que haja grandes ocultações do poder de Deus. Ele vai ocultar a maior parte dos seus poderes, deixar só pouquíssimos poderes se manifestar. E isso aqui tem nomes cabalísticos que não vou entrar aqui na questão em detalhe, mas já tem aqui a condensação da luz infinita de Deus, a condensação do grau denominado Adam Kadmon, a condensação denominada barba, quer dizer fio, onde tem vitalidade de crescimento e propagação, que nem a barba cresce, mas não tem sensação ali. Se cortar, não vai sentir que está algo, não vai sentir dor se cortar uma barba. São exemplos para condensações e reduções, onde se exclui grande parte das sensibilidades e deixa só uma sensibilidade
diminuto a se manifestar. O segredo de todas as reduções é ocultar, reduzir o poder da tal denominada luz, o poder da energia criativa, que ela tome forma de tudo metáfora em cima de metáfora, na verdade, tá? Tome forma de vasos, forma de sefirot, depois que surgiu a sensação de planejamento de criação de mundos. O planejamento de Deus, a sensação ali é Deus planejando mundos. Mas na essência não tem mudança em Deus, então não tem lá momento de planejar e momento de fazer. Deus, no momento que a coisa está em potencial na essência, a essência na hora que está em potencial, a qualidade já está conquistada por ele. Ele não tem necessidade nenhuma de que haja alguém sentindo a ação desse poder. Mas somente depois de algumas reduções é capaz de dizer o que disse Maimônides: ele é o conhecimento, o conhecido e o conhecedor, o conhecido e o conhecimento em si. Indivisíveis. Fusão de três componentes da percepção. A gente falou que ao conhecer a si mesmo, ele conhece todas as criaturas. Todas essas palavras que falamos sobre Deus que ele conhece, já vem depois de certa condensação. Quer dizer que tudo que cabe dizer sobre ele, palavras humanas, tudo que nós homens falamos sobre Deus, como diz o Maimônides, que a gente fala na linguagem dos homens, tudo é metáfora sobre a grandeza de Deus, usando a linguagem de homens. E os homens sentem o quê? Os homens não conseguem sentir o grau totalmente abstraído, o grau totalmente transcendental. Tudo que eles falam, por mais grandioso que eles falam, vai ser sobre o grau que já baixou da sua transcendência, que é denominado o mundo da Atzilut, o mundo da emanação, onde a divindade abstrata, todo poderosa, já tomou forma, já ocultou o todo e manifestou apenas algumas qualidades. E aí que essas qualidades tomaram existência. E sobre esse grau nós podemos falar ainda algum exemplo, entender alguma coisa como ele sim é. Mas acima desse grau só podemos falar como ele não é. Então somente depois do surgimento da definição de que nesse mundo haverá percepção, podemos falar sobre percepção divina, que ao perceber a si mesmo ele percebe a todos, que a sua percepção não é dividida entre percebedor, percebido e a percepção em si. Mas mundos acima não cabe falar nada sobre ele, porque não está, não é possível que ele esteja chegado a nada que tenha nome humano, inclusive não percepção. E se está muito além de qualquer grau que podemos falar, e tudo que a gente fala é a menor das qualidades dele que nós podemos perceber como existência, e sobre ela nós falamos de sua grandeza. Isso aqui fecha parênteses. Então, ele está falando que como Deus criou, se você vem perguntar como é que Deus fez a criação, foge de nossa capacidade, assim como a gente não sabe como ele é para si, a gente também não sabe como ele fez. Tem denominações cabalísticas, metafóricas, que houve grandes reduções, em resumo. Houve grandes reduções, e só tudo que a gente percebe que existe, mesmo que seja a existência de Deus como grandioso, se nós percebemos isso, é porque tudo que já foi alterado e reduzido. A forma essencial nós não temos como alcançar, com percepção. Agora eu chego aqui, como é que a gente vai alcançar a essência então, de Rebbe? Nós, de Rebbe, não se envolvemos com as questões secretas de Deus. O que está revelado para nós é o que cabe a nós. Para servir a Deus com a parte que foi revelada para nós, que é acreditar com fé completa que Deus é uno, é indivisível, não é composto por componentes separados, moderados por um poder central. Então, ele e seus atos, ele e seus feitos, é uma coisa só.
Por exemplo, as virtudes do Santo Bendito seja, com sua vontade, com sua sabedoria, percepção, entendimento, foco e a sua existência essencial, que está a infinitos graus acima de qualquer percepção, estão unidos. É uma coisa só, e se você enxerga uma coisa por vez, o problema é teu, que você não consegue ver todas as facetas de uma vez. Isso aqui é questão de crença. A gente não entende como tudo é uno, tudo é unido. A gente entende com a lógica que não pode ser diferente. A gente acredita, a gente entende que não pode ser diferente, mas que ele sim é completo e uno, a gente acredita com a fé. Da mesma forma que nós não temos capacidade de sentir a existência concreta dele que dissolve tudo dentro dela, fica isso aqui, é o domínio da fé. A fé é uma forma de você lidar com as coisas que você não entende. Também a união, falamos que ele emanou, ele começou a condensar seu poder e ao mesmo tempo ele continua unido com aquilo que ele condensou. Essa união também não é percebida por nós. Como tudo se dissolve nele, como ele se une com as Sefirot. E por isso são chamadas virtudes do Santo Bendito seja, chamadas Sefirot divinas. Por que é chamado divino se já é uma coisa condensada, limitada, parcialmente limitada? Porque tem ali uma união com o Criador, e essa união foge do domínio de nossa capacidade perceptiva. Então, tudo que foge para nós tudo que foge do nosso entendimento, a gente já joga para o conjunto celestial divino, único, onde tudo se dissolve para uma massa homogênea, digamos. Não é massa, mas tudo se dissolve, tudo é considerado um valor só, o valor do Criador. Então, quando falamos virtudes do Santo Bendito seja, Sefirot divinas, elas têm o nome de divino por quê? Porque o comportamento delas de indivisibilidade, que não tem ali percebedor, percebido e percepção separados, desejador, desejado e desejo separados, generoso que dá a bondade, receptor e a dádiva em si, não tem separação, ali é tudo uno. Isso a gente entende que não pode ser diferente, mas não conseguimos entender como isso é. E não entendemos como que o Criador, que na essência certamente é único e indivisível, estendeu a indivisibilidade para um grau que já está depois de uma condensação. Nós não entendemos como ele estendeu, e por isso nós chamamos toda aquela parte que a gente não entende com o nome divino. Que já, se estivéssemos lá, nós não teríamos existência própria de criaturas. Está deslocado de nosso entendimento. E as Sefirot nos olhos são chamados o segredo da fé, que é a fé que está acima da percepção cognitiva, acima do entendimento. Resumindo, meditando que Deus tem que existir, o ser primeiro que não depende de ninguém para existir, não depende de ninguém para surgir, e dele dependem os surgimentos de todos os demais, todos que sentem começo, todos aqueles que têm começo dependem daquele que não tem começo e que existe sozinho. Esse é um fundamento, e faz sentido que tem que ter alguém assim. Mas como ele seria? A gente não sabe dizer, sabe dizer como ele não seria. Ele não seria dividido, ele não seria moderado por outros, consequentemente ele é tão diferente de nós que somos compostos, que tem que ser, o único nome que podemos dar para isso é um. A própria Maimônides fala que falar sobre Deus que ele é um é complicado, porque o termo um do homem já é o um que depois vem o dois, depois vem o três, já é um de criaturas. Mas a única palavra humana que pode de alguma forma falar sobre o Criador é assim, um quer dizer não nenhuma divisão, é nesse sentido. Não que seja um que cabe divisão em cima dele, é aquele um que exclui qualquer divisão.
Outra vez podia dizer que é o todo. Mas o nosso todo já é composto por partes. Então não é esse que Deus é. Deus não é que é o todo, porque o nosso todo já é composto por componentes. É mais dizendo assim, porque não dois, e não três, e não nada outro. Mas foge da nossa capacidade a descrição da dissolução de tudo numa existência só. E foge da nossa capacidade de como existiriam qualidades ali. Digamos assim, na nossa linguagem, tem uma vez que o Rebbe falou assim, na essência, a existência está presente sem estar presente. Ou seja, está presente no grau dela, claro que tem lá uma coisa que tem que ter existência, porque se levou daquilo a existência para nós, também lá deve ter a qualidade da existência. Mas a nível de nós percebemos como de nós distinguirmos a qualidade daquilo, não. Aquilo não se apresenta para nós em nada. A gente percebe o resultado, e do resultado a gente conclui que tem origem. E a gente conclui que a origem tem que ser assim, assim, assim. E na verdade, a gente não conclui como ela é assim, a gente conclui como ela não é. Se tem um resultado assim, tem que ter uma origem primária que não tem todas as características que tem o seu resultado. Então, como é que tem ali características? A resposta é simples. Não tem nele as lacunas. As lacunas e defeitos do resultado não tem. As qualidades tem. Como seriam qualidades? Assim, as lacunas a gente não consegue perceber. O nosso universo é feito de equilíbrio. As coisas boas têm contrapeso. Em Deus não. Só tem o lado bom das coisas. Posso chamar de bom ou de poderoso? Aqui tem equilíbrio. O poderoso aqui é equilibrado pelo fraco. Em Deus não. Não é composto, depois não exige equilíbrio. E tudo se dissolve por uma coisa só. No sentido de tudo se dissolve para não se contradizer e para se completar. E não só para se completar, mas não tem separação, e isso, repetimos aqui muitas vezes, mas é apenas uma fé. A mente não percebe, não consegue ver como seria algo tão diferente de nós, onde não existem coisas distintas. É tudo, não é ou tudo ou nada, porque o nada não é verdadeiro. É tudo. E o comportamento de um todo a gente não consegue captar. A gente capta somente o comportamento de parte. Mas a gente acredita que existe o todo. Original primário. Porque somente assim tem o motivo da existência de tudo que temos agora. Conclusão, tem que ter um criador e ele tem que ser, obrigatoriamente, necessariamente dizer que ele é de muito diferente da criatura. Tão diferente que a criatura não consegue assimilar como seria, mas consegue acreditar. E essa ferramenta da fé lidar com a forma de lidar com os graus mais altos do divino. Até aqui a passagem desse dia 30 de Sivan.